Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, conforme prometido, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Prazer enorme estar aqui no Nova Brasil. Bom dia, Diego. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Presidente, começo falando sobre uma pauta que tem sido muito forte aí em boa parte das suas agendas, desde que assumiu aí a presidência da Embratur, que é justamente a tentativa de recuperar a imagem do Brasil no exterior, para que a partir daí a gente possa atrair mais turistas de todo o mundo para cá. E assim, obviamente, aquecer a nossa economia, gerar mais empregos, enfim. Quais são os trabalhos ou quais são as tratativas e tentativas que vocês têm feito para que essa imagem, de fato, chegue perto do ideal? Exatamente, Ariane. O turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo hoje. O Fórum Econômico Mundial considera o turismo entre as 5 atividades mais importantes da economia mundial no século XXI. Por quê? E o Brasil tem um potencial gigantesco, né, Diego, em relação ao turismo. Você tem Gramado, você tem Floresta Amazônica, você tem praias do Nordeste, você tem Rio, São Paulo, você tem Florianópolis, você tem, aí eu começo a citar se eu esqueci algum, mas você tem Pantanal, você tem Bonito, imagina, né? Então, você tem Tocantins, você tem uma diversidade, você tem Brasília, né, que pode e deve ser um museu a céu aberto da democracia. Então são muitos e diversos destinos que o Brasil tem. Isso tem que se transformar num modelo econômico de desenvolvimento gerador de emprego e renda. É assim que a gente olha para o turismo. O turismo não é aquela coisa que a gente lembra quando não tem nada para fazer. Não, o turismo é desenvolvimento econômico, geração de emprego e de renda. Hoje o turismo é 7% do PIB brasileiro. Já é bastante, mesmo sem grande valorização. Pode ser muito mais do que isso. Em Portugal, que investiu no turismo, que investiu na promoção do turismo, a Secretaria de Portugal hoje de Turismo tem 250 milhões de euros para investir no turismo. Pra você ter uma ideia da valorização que Portugal deu. Eles dobraram o número de turistas em 5 anos. E hoje, o turismo em Portugal chega a gerar 18% do PIB. E Portugal tem um tamanho, sei lá, de um estado brasileiro, 2 estados brasileiros. É do tamanho do Rio de Janeiro, a população do tamanho de Pernambuco. Né? Com 250 milhões de euros para investir no turismo. Gerou o quê? Emprego, renda, desenvolvimento, aumentou a segurança. Claro. Porque quando a gente melhora o lugar para receber o turista, é melhor o lugar para quem vive. Isso é melhor o lugar do povo. Isso é melhor lugar para quem está aqui. Então, o turismo é um investimento para a geração de emprego. O que a gente está fazendo? A primeira coisa foi mudar a marca Brasil. A gente trouxe a marca Brasil de volta, essa que está aqui no meu peito. A gente trouxe o projeto Aquarela. Então, a gente cria uma imagem do Brasil positiva para fora e convida o mundo a nos visitar. O momento é muito positivo e eu quero dar só esses números para quem está nos ouvindo entender. Janeiro, fevereiro e março, a gente teve aqui no Brasil aproximadamente 2.300.000 turistas visitando o Brasil. Sabe quanto eles deixaram na economia local? Quanto eles gastaram aqui em 3 meses? 8,6 bilhões. Quando eles vão para um hotel, quando eles vão para um show, quando eles consomem cultura, quando eles consomem nossa gastronomia, 8,6 bilhões em 3 meses. Nós superamos os números de 19. Então, se a gente trabalhar direitinho, pré-pandemia, se a gente trabalhar direitinho, promover o Brasil, investir, divulgar os nossos destinos, a gente gera economia e é uma atividade importante. Porque quanto mais conservada a nossa floresta, quanto mais responsabilidade climática e ambiental a gente tiver, mais turista a gente vai ter. Então é uma atividade econômica diferente de outras. Ela não destrói, ela conserva, né? Ela valoriza a cultura, valoriza a gastronomia. Então é uma atividade do século XXI. Freixo, bem-vindo à Nova Brasil. Freixo que é o avô do ano, minha gente. Você que está ouvindo a gente. Uma semana, o netinho, Freixo? Uma semana, Martim, coisa mais linda do mundo. Rapaz, ser avô é a coisa mais impressionante. Eu achava que ser pai era extraordinário, mas meus filhos não vão ter ciúme. Mas ser avô é extraordinário. Martim chegou para dar muita alegria, luz e esperança no futuro, né? Muita saúde e paz para ele. Martim já chegou com uma camisa do Flamengo, hein? Não, claro, isso é vai ser um menino bem educado, né? Vai ser. Freixo, por falar em Flamengo, eu sei que isso é batido, nosso ouvinte já ouviu isso várias vezes, mas eu imagino que você já esteja conversando com o trade internacional, conversando com tanta gente do setor de turismo dentro e fora do Brasil. Persiste ainda uma imagem estereotipada do Brasil, Brasil futebol, Brasil carnaval, Brasil capital Rio de Janeiro, ou isso já está amadurecendo de maneira mais acelerada e o pessoal está conseguindo ver
ter essas riquezas todas que você elencou agora no início da nossa conversa? Algumas imagens são muito sólidas, muito fortes e não necessariamente ruins. Tá, né? legal. Então, a ideia de que o Brasil é um país do futebol, a gente tem que saber aproveitar isso, porque realmente o Brasil tem uma história dentro do futebol de conquistas pioneira que é muito importante. A gente tem que usar isso como uma imagem positiva do Brasil. O esporte é uma coisa importante que a gente tem que trazer para o turismo. Um dos projetos que a gente está pensando na Embratur, que foi uma ideia do João Moreira Salles, uma figura muito respeitada e conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil, é fazer uma prova de triatlon lá em Alter do Chão, de triatlon internacional, para gerar a preservação, divulgar o lugar e gerar novas possibilidades de emprego. Então, atrelar o esporte, seja ele qual for, ao turismo, aos destinos, gerando conservação, consciência, esse é um projeto que a Embratur cuida com muito carinho. E a gente tem o Museu do Futebol no Pacaembu, que é maravilhoso. Qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente quer visitar, vai em Buenos Aires, quer ir na Bombonera, vai em Madrid, quer ir lá no estádio do Real Madrid. Então, aqui a gente precisa fazer isso mesmo, A gente precisa fazer isso e trazer o futebol para uma boa imagem, porque o futebol tem que ser alegria, o futebol tem que ser a prática do esporte e não noticiários outros que às vezes a gente se pega, né, lamentavelmente assistindo. Atrelar isso ao turismo é imagem positiva e a gente tem que fazer. O Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada, continua sendo. Agora a gente tem que entender que recuperar o Rio de Janeiro, inclusive esse é um grande debate sobre o Galeão, né, o aeroporto internacional, é recuperar o Brasil. O Rio é uma porta de entrada, mas não é uma porta exclusiva. Então o turista que quer conhecer o Rio de Janeiro, a gente tem que estimular que ele conheça o Rio de Janeiro, mas que do Rio de Janeiro ele possa ir para outros destinos e conhecer o Brasil inteiro. A gente precisa pensar no Brasil como um todo. A Embratur vai estar patrocinando agora e ajudando a divulgar o São João de Campina Grande, de Caruaru. Esse é um grande festival. A gente não tem só o carnaval, né? A gente tem cultura para todos os lugares. Eu vou no Festival de Parintins, né, em que a gente divulga lá também um evento cultural muito importante da região. Então, pensar esse Brasil, essa brasilidade, que vocês são tão comprometidos com isso, né, no dia a dia aqui da rádio. Então, essa brasilidade é um fator que tem que gerar desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. Agora são 8 horas e 43 minutos. A gente está conversando ao vivo com o Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur. E tem um prêmio super legal. Li recentemente uma reportagem no próprio site de vocês falando sobre aquele Oscar do Turismo, que tem 22 indicações do Brasil, para categorias muito interessantes, inclusive. Tem turismo de aventura, cruzeiro, enfim, mas queria citar algumas aqui bem legais. Por exemplo, Fernando de Noronha está indicado como sendo o melhor destino de praia da América do Sul neste ano. São Paulo, o melhor destino, São Paulo e Rio, melhores destinos para passar o final de semana da América do Sul neste ano. Tem várias indicações legais. Como que premiações como essa podem nos ajudar, inclusive se a gente se unir, se mobilizar para levar e levantar o Brasil, as nossas cidades, em indicações como essa, como é que a gente pode ajudar a emancipar a nossa cultura, a levar o nosso país para um patamar diferenciado aos olhos de quem está lá fora? Exatamente, Ariane. Eu acho que esse selo, esse prêmio, essa ideia de que a gente, venha conhecer essa diversidade brasileira, é muito bom para o nosso sentimento, é muito bom para o orgulho de ser brasileiro e é muito bom para a economia da gente, né? Você sabe que a natureza e a cultura são dois pontos muito importantes no turismo e que o Fórum Econômico Mundial coloca como as melhores classificações do Brasil. O Brasil é o terceiro país do mundo com o melhor destino de natureza e o 8º país do mundo com maior potência na cultura. Então, se cultura é a identidade de um povo, promover o nosso povo, promover o turismo é promover a cultura. Aumenta o público dos espetáculos, aumenta essa identidade. Então, investir no turismo é investir na cultura. É isso que a gente precisa entender. E essas boas práticas, assim, São Paulo tem o turismo de negócio, o Rio de Janeiro também tem. Um final de semana em São Paulo significa o quê? A gente ser pedagógico nessa divulgação do turismo e entender o Brasil como um todo é um projeto, é um modelo de desenvolvimento econômico. É isso que a gente quer. O turismo como um lugar central para pensar um modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável. O que quer dizer ser sustentável? Quanto mais os biomas forem protegidos, mais gente vai querer visitar o Brasil. Ninguém quer visitar um lugar que se destrói, né? Quanto mais possibilidades de novos empregos surgirem, novas possibilidades de ocupação, mais sustentável é esse país. Pensar na sustentabilidade tem no turismo uma grande parceria de possibilidade do Brasil. E aí tem um debate que é bom, viu, Diego e Ariane? Qual é a reflexão que eu faço sobre o turismo? Que mundo o mundo quer visitar? Que mundo o mundo quer conhecer? Eu não quero ir para um lugar onde as mulheres virem objetos,
onde as mulheres sejam tratadas como exótico e gere um tipo de turismo de exploração sexual. Isso não é um lugar, isso não faz parte, né, da agenda da Embratur. Pelo contrário, se é caso de polícia, a gente denuncia e enfrenta. Então, que mundo o mundo vai visitar parte por que projeto de turismo a gente vai ter no Brasil. Eu quero que o turismo no Brasil seja um turismo onde a cultura seja valorizada, a gastronomia seja valorizada, a identidade local seja valorizada e que a gente gere emprego. Então, que mundo o mundo vai visitar é o grande desafio do turismo brasileiro. E vamos lá, Freixo, para fazer turismo bem feito, precisa de dinheiro. Não tem jeito. Você não pode convidar o mundo para vir para o Brasil se você não fizer isso de uma maneira estruturada, de uma maneira planejada, e o Brasil está preparado para que essa demanda seja concretizada. Quando os gestores falam, não é gasto, é investimento, acho que o turismo é um exemplo maravilhoso para isso. É investimento, porque esse dinheiro volta. Esse dinheiro vai voltar. Estamos aqui desde o início da entrevista falando que um turismo impulsionado, ele fortalece e impulsiona a economia. Então a gente está falando desse assunto agora, para você ouvinte da 97,5 FM, porque tem uma medida provisória de 2022, do ano passado, que estimula o repasse de 5% dos excedentes do SESC e SENAC, que integram o Sistema S, para a Embratur. O Marcelo Freixo, que está aqui com a gente, presidente da Embratur atualmente, foi deputado federal e tem dito que vai lutar por esse dinheiro. Não é lá muita coisa também, é 5%, mas já ajudaria, Freixo. Olha, exatamente, obrigado pela pergunta, Diego, por um esclarecimento. Primeiro, o trabalho feito pelo Sesc Senac é um trabalho que eu sou fã, eu sou admirador e não vai ser afetado em nada com esse projeto, né? Então, os bons shows, os cursos, as escolas, perdão, isso a gente valoriza. Esse projeto foi pensado pela Fundação Getúlio Vargas, então não é um projeto sem pé nem cabeça, é um projeto pensado, calculado, visto que não vai gerar nenhum impacto às atividades já realizadas por Sesc e Senac. E mais do que isso, a Embratur era uma autarquia, estava dentro do orçamento. Durante o governo Bolsonaro, houve uma medida provisória, ela deixou de ser autarquia, passou a ser uma empresa de serviço social autônomo. Saiu do orçamento e não foi votado nenhuma fonte de orçamento nova. Portanto, você tem uma empresa brasileira para promover o turismo, para fazer tudo isso que a gente está aqui esse tempo conversando, sem nenhum recurso. E eu dei o exemplo aqui, Portugal tem 250 milhões de euros para investir em Portugal, que era o tamanho do Rio de Janeiro. Você imagina o desafio do Brasil, que é um país de dimensão continental, com tanta diversidade de destinos a serem divulgadas para gerar o crescimento das cidades, da cultura e do emprego, né? Então precisa desse investimento, não é para mim esse investimento. O sucesso do trabalho da Embratur vai ser visto nas cidades, vai ser visto onde cada um dos brasileiros mora e pode receber gente. Então é disso que a gente está falando. Em que pé que está isso? 5% passou na Câmara, está no Senado. Tá. Hoje é um dia muito decisivo, inclusive. É possível que tenhamos acordos. A gente cede do acordo. Você sabe que você me conhece, eu sou do diálogo, né? Eu quero sempre o melhor para o país, não para um ou para outro. Acho que a gente tem sempre a capacidade de entendimento. Agora, o orçamento do Sesc Senac é de 9 bilhões de reais por ano. 5% dá 447 milhões. 447 milhões de reais para pagar as contas e promover o Brasil inteiro é muito pouco, inclusive. E todo ano o Sesc Senac tem uma sobra de 2 bilhões. Então o que a gente está pedindo é 5% do orçamento, que é a quarta parte do que sobra todo ano. Então é uma proposta muito razoável. É uma proposta muito responsável, que não afeta nenhuma atividade. Hoje, nas contas do Sesc Senac, e quem diz isso é o site da transparência Sesc Senac, portanto é insuspeito, né? O Sesc Senac tem na conta hoje 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais na conta do Sesc Senac. O que a gente está propondo é menos de 3%. Né? Então, desse valor. Então, é muito importante que a gente olhe como um todo, que a gente pense no investimento no turismo como algo que é investimento. Eu acabei de dar o exemplo do Brasil esse ano, né? Janeiro, fevereiro e março. A gente bateu recorde de turistas, 8 bi. Onde é que esse 8 bi ficou? Né? Foi aqui na Rádio Nova Brasil? Não, o 8 bi ficou onde? No dono do hotel, no dono do restaurante, no vendedor do churrasquinho, no vendedor do mate, no motorista do táxi, no motorista do Uber. Esse dinheiro do turista é dinheiro que gera emprego, que vem para cá. Então o turismo é investimento. Porque em tudo isso aí vira arrecadação também. Vira arrecadação. Claro. 8 horas e 50 minutos, a gente falou um pouco sobre Portugal,
Portugal, as condições que eles têm para fomentar o turismo, por mais que sejam bem menores do que nós aqui no Brasil. E a gente, inclusive, noticiou aqui que no mês passado houve a assinatura de um acordo de cooperação entre a Embratur e o Instituto Público do Turismo de Portugal. Pelo que eu entendi, a ideia é trocar experiências e estimular aí o trânsito entre esses dois países no que diz respeito ao turismo. Basicamente é isso? Quais que são os objetivos desse acordo? O que já avançou de lá para cá? Exatamente, Ariane. Eu me reuni com o presidente do Turismo de Portugal, é assim que fala o cargo, parece estranho, né? Presidente do Turismo, né? Presidente do Turismo de Portugal. Olha o tamanho e o valor que eles dão ao turismo e, como eu disse, 18% do PIB hoje, né? Quem pode... E os laços entre Brasil e Portugal são muito profundos, né? Pelas nossas raízes, né? Então, são muitos brasileiros que visitam Portugal, são muitos parentes, né? Que moram em Portugal, ou de Portugal que vêm para cá. A gente quer aumentar muito o número de portugueses vindo para cá. Já chegamos a ter 350 mil portugueses visitando o Brasil por ano. Hoje a gente tem 175 mil. Então, a gente pode crescer com o número de portugueses. E trazer mais portugueses para cá é uma felicidade familiar, né? Porque você refaz laços familiares, você mexe com um afetivo, né, histórico, né, da nossa população. Então, esse acordo com Portugal, com o Luiz Araújo, que é o presidente, né, foi uma reunião longa que eu tive com ele, é a troca de boas práticas. De que maneira Brasil e Portugal podem trocar boas práticas e intensificar o turismo entre Brasil e Portugal. A gente só ganha com isso, né? Então, acho que a gente está com uma perspectiva boa, a gente está fazendo um plano que está em execução nesse momento, e um dos pontos é a qualidade de informação, qualidade de dados. Isso, para qualquer política pública, Diego Ariane, é muito importante. Assim, a gente tem que qualificar os dados. Então, nós criamos uma gerência de Big Data, uma gerência de qualidade de dados de inteligência, para entender melhor quem é que visita o Brasil, que idade tem, pensa o quê, quer o quê, qualificar as informações para que a gente possa oferecer um melhor serviço e mais chances de turistas vindo para cá. Essa troca com Portugal vai ser muito benéfica para a gente. A gente não citou, mas faço questão de citar aqui, junto com o nosso ouvinte, turismo religioso, né? É muito importante. Você que é do Rio de Janeiro, Freixo, você viu o que foi a JMJ, a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente. Em 2013, eu estava lá, foi uma loucura. E agora vai ter esse ano em Lisboa, inclusive. E por acaso vai ser em Portugal. Exatamente. Então a gente tem hoje aqui também um turismo religioso no Brasil, em Aparecida, até mesmo Padim Cícero, dá para fazer muita coisa, né? A Chapada, eu tô falando de religião, mas não só... De espiritualidade. Né? De espiritualidade. Aquilo que eu estava dizendo antes, sabe, Diego, assim, que mundo o mundo quer conhecer, né? O turismo pode ajudar a gente a viver num mundo melhor, né? Então, quando a gente fala do turismo religioso, a gente está falando da possibilidade das religiões conviverem entre si de forma mais harmônica, de menos preconceito, de menos intolerância. O turismo pode nos ajudar a sermos melhores como pessoas e como civilização. Quando a gente desenvolve na Embratur, por exemplo, o afroturismo, a gente está combatendo o racismo. Isso é muito importante. Eu estou num projeto muito grande, Rio, São Paulo, quero trazer Maranhão, quero trazer Minas, para que a gente possa resgatar essa diáspora africana, para que a gente possa falar dessa história dos negros, dessa relação entre o Brasil e África, e trazer o mundo para conhecer. Tem diversas agências de viagem dos Estados Unidos que programam viagens sobre afroturismo. O Brasil tem um potencial enorme da sua história para contar, para mostrar, e isso ser um instrumento de combate ao racismo. Isso no Brasil é muito importante. Então, o turismo ele pode gerar emprego e ele pode fazer as pessoas serem melhores a partir de um tema que nos leve a pensar em melhor sobre quem somos nós. Quando você faz o ecoturismo, você está preservando a natureza. Você está fazendo da natureza preservada, conservada, um ativo econômico gerador de emprego. Então, acho que a gente precisa colocar o turismo numa outra caixinha, que não é daquele momento da ociosidade ou só do lazer, né? O turismo pode ser um lugar para o mundo ser melhor para a gente viver. Bom demais. Falar de turismo é bom demais, né, Ariane Bittencourt? Eu amo. Se deixar, a gente fica aqui, né? Já me imagino fazendo minha malinha. É isso aí. Bom demais. Olha, eu queria só, antes de finalizar, a gente está caminhando para o fim, estamos recebendo o Marcelo Freixo, que gentilmente, o presidente do turismo do Brasil, veio aqui aos estúdios da Nova Brasil FM, na capital federal. Mas deixa claro para o nosso ouvinte, que às vezes não fica muito claro. A Embratur cuida do turismo para fora, não é isso, Freixo? E o Ministério do Turismo cuida do turismo interno, é isso? É isso. E a parceria precisa ser muito boa, o diálogo permanente, como existe, né, com a ministra Daniela. Então, o que a gente tem hoje é a Embratur cuidando da imagem brasileira, a Embratur cuidando da promoção do Brasil no exterior e trazendo turistas para cá. Esse é o papel da Embratur. Mas veja como é tudo muito interligado, né, Freixo? Porque se o brasileiro conhece o Brasil e ama o Brasil,
ele promove esse Brasil para fora, Exatamente, exatamente. E, na verdade, essas coisas se separam um pouco, né? A gente promove o Brasil, a gente quer que o estrangeiro venha para cá, mas o estrangeiro vem para cá para o lugar que o brasileiro também vem, né? Então, e quanto mais você promover, mais emprego você vai gerar para quem mora aqui. Então, acho que e são muitas as iniciativas, né? Muitas. A gente agora, recentemente, muito rapidamente, a gente começou a trabalhar com os nômades digitais, né? São jovens que trabalham na internet, não precisam trabalhar em lugar físico. Depois da pandemia isso aumentou muito e a gente está oferecendo que eles venham viver no Brasil, que eles venham viver numa cidade como Pipa, como Paraty, né, como Angra, como tantas outras cidades que oferecem a esses jovens do mundo a possibilidade deles virem morar aqui e trabalharem daqui. Olha então aí. São muitas as possibilidades que o turismo traz, todos eles pensando no Brasil ficar melhor. Muito bom. Agora são 8h56. A gente conversou ao vivo com o Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratur, a quem eu já agradeço a presença, a participação com a gente. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Muito obrigado, Ariane. Muito obrigado, Diego. Obrigado a quem está nos ouvindo, né, os ouvintes da Nova Brasil. Prazer imenso estar aqui. Me convidem que com muito prazer voltarei. Microfones abertos para você, vovô Freixo. Tá? Fica um pouquinho com a gente aqui, Obrigado. A gente vai finalizar o nosso jornal em alguns instantes.